Flagrante de tráfico de drogas. Inteligência da Polícia Militar filma o comércio de entorpecentes em plena luz do dia em Itapema. A droga era trocada por dinheiro, calçados e celulares. Durante a operação, 6 pessoas foram presas. Aumentando a estatística, hoje foi registrada mais uma morte por acidente de trabalho. É o terceiro caso em 7 dias no estado. As marcas da ditadura militar em Santa Catarina, várias vítimas ainda esperam por justiça. Fui presa depois em novembro de 69 em São Paulo. Aí sim, é que eu sofri bastante tortura. Destino incerto, prazo para a saída das famílias acampadas em terreno da SC-401 termina hoje. Mas Justiça e INCRA ainda estão discutindo para onde vão os integrantes do movimento. Turismo pós-temporada. Com a aproximação da Páscoa, hotéis de Santa Catarina já registram grande aumento no número de reservas. Uma das maiores demandas vem de um país vizinho, com a Semana Uruguaia, que começou ontem. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Flagrante de tráfico de drogas. Depois de receber denúncias, a Polícia Militar de Itapema passou a monitorar um ponto de vendas de entorpecentes na cidade. Os policiais gravaram as negociações entre traficantes e usuários. As cenas foram registradas nos últimos dias no bairro Morretes, em Itapema. Na imagem é possível ver o momento em que um homem recebe o dinheiro e, em seguida, entrega as pedras de crack. Os policiais ainda flagraram um jovem que traz um tênis e mostra aos traficantes. Mais tarde, ele volta com outro par de sapatos e um celular. Ainda no mesmo local, um usuário aparece, dá o dinheiro ao traficante e logo em seguida recebe a droga. A área ali é uma área de muito difícil acesso. Realmente a gente tem que fazer um serviço diferenciado. Nós, com 2 policiais a paisano, foram a pé até o local de filmagem. Todos os demais policiais ficaram com um veículo descaracterizado, porém fardado, mas descaracterizado, para conseguir fazer a filmagem das pessoas adquirindo a droga no local. Durante a operação, 6 pessoas foram presas. Os policiais encontraram com os traficantes 44 pedras de crack e ainda R$ 90 em dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, o local onde aconteceu o flagrante já era conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Dos 6 homens detidos, 2 já possuíam passagem pelo mesmo tipo de crime, sendo que um deles havia saído do presídio no dia anterior. Muitos são adolescentes que acabam tendo isso como uma atividade econômica para eles viável, porque a gente prende o sujeito no dia seguinte ele está solto. E realmente você falou o correto, são sempre os mesmos. Então a gente já fez dezenas de prisões, eles voltam a delinquir, mas nós somos persistentes, vamos continuar nos prendendo. E um acidente de trabalho terminou em morte hoje em Jaraguá do Sul. Um homem de 46 anos morreu eletrocutado depois que o trator em que trabalhava tocou nos fios de alta tensão. O acidente foi nesse prédio em construção próximo ao centro de Jaraguá do Sul. Edson Antônio Rosniak, de 46 anos, fazia a manutenção de um trator quando uma parte que estava erguida encostou na fiação elétrica. O mecânico foi surpreendido com uma descarga, não resistiu e morreu no local. O outro homem que trabalhava no trator também foi atingido, mas sobreviveu. Uma vítima veio a óbito, o mecânico que estava fazendo uma manutenção no trator que estava em cima. Esse, infelizmente, veio a óbito, porque levou uma descarga de 13.800 volts. E o outro estava do lado fazendo reparo num parafuso. Ele foi lançado a aproximadamente 1 metro e foi encaminhado ao Hospital São José para uma avaliação médica. Os bombeiros foram acionados por volta das 10 horas da manhã. Quando chegaram na obra, o corpo ainda estava energizado. Por isso, foi preciso o apoio da Celesc para prestar socorro. Quando se trata de energia elétrica, você não consegue visualizar. Então, o cuidado é muito maior. Fizemos o contato de imediato com a Celesc, que deslocou uma viatura para o local e que fez o corte da energia, aí sim, para nós podermos ter acesso à vítima. Com a força da descarga, uma roda do trator ficou visivelmente queimada. Os trabalhos na obra foram interrompidos à tarde e ninguém foi localizado para comentar o caso. Segundo os socorristas que atenderam a ocorrência, nenhum dos 2 homens que trabalhavam com o trator usavam os equipamentos de proteção individual. Representantes do Ministério do Trabalho estiveram na obra para verificar a situação.
Pelo menos 3 acidentes de trabalho com morte foram registrados em uma semana no estado. No dia 8 de abril, um homem também morreu eletrocutado em Tubarão, no sul do estado, enquanto pintava um prédio. Um dia depois, outro caso, só que em Balneário Camboriú, quando um operário caiu de uma construção a 12 metros de altura. A cadeirinha não estava presa ao cabo de segurança. Só em 2012, 6.000 processos foram registrados na Justiça Catarinense por acidentes de trabalho. A mulher que foi arrastada por um carro em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, passou hoje pela primeira cirurgia de reconstrução. A nossa equipe conversou com o noivo da vítima. Ele pilotava a moto no momento do acidente e acredita que o atropelamento foi proposital. Volni José Amorim é noivo de Maristela Stringini, de 40 anos, que teve os seios mutilados e parte do corpo machucada por causa do acidente ocorrido na madrugada de domingo em Rio do Sul. Maristela foi arrastada por este veículo por cerca de 800 metros. Para o noivo da vítima, o condutor bateu de propósito na moto em que eles estavam. Na pracinha central, em frente à igreja, esse rapaz tentou me ultrapassar pela direita, se perdeu, derrapou o carro, foi parar dentro do jardim. Aí eu passei por ele e só falei, você tá louco, cara? E continuei andando. Quando eu entrei na Avenida Carlos Gomes, que é a Avenida Central de Rio do Sul, ele veio propositalmente e bateu na traseira da minha moto. Foi que a minha esposa caiu para a esquerda e eu fui para a direita. O capacete de Maristela ficou completamente destruído, mas foi o que salvou a vida dela. Esse taxista presenciou o acidente. Eu via daqui do meu carro, no táxi, eu ouvia ela gritando lá embaixo na avenida. E quando chegou aqui perto, ela já não gritava mais, ela só gemia alto. A intenção dele até, inclusive, era desengarranchar ela com o carro em movimento, porque ele mexia no volante e não saía porque o capacete estava trancado no pneu. O jovem de 21 anos, condutor do veículo, se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e foi liberado. Para a delegada que investiga o caso, ele disse não ter visto a mulher. Ele relata que não se recorda dessa moça, que ele não viu, melhor dizendo, essa moça ter sido trancada. Chorou muito no depoimento, bastante, estava bastante abalado emocionalmente, não posso negar. A família estava presente, o advogado, enfim, ele está até temendo pela sua integridade física. A polícia está tratando o caso como tentativa de homicídio. O noivo também já prestou depoimento e Maristela foi ouvida no hospital. O casal, que é de Lages, estava participando de um encontro de motos em Rio do Sul. Que seja feita justiça, porque o que esse cara fez é coisa de bandido. E uma tentativa de assalto em Joinville terminou com um casal baleado. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. A tentativa de assalto foi nessa residência que fica em um bairro nobre de Joinville. Os criminosos foram ousados. A casa escolhida fica a cerca de 500 metros do batalhão da Polícia Militar. A mulher chegava em casa de carro quando foi abordada no portão por 2 homens. Um deles portava uma arma. Com a reação de susto da vítima, o assaltante, que estava armado, disparou contra o braço dela. O marido, que estava em casa, correu em direção à confusão e também foi atingido com um disparo na cabeça. 2 agentes chegaram de Inopina e pediram a chave do veículo. A mulher se assustou, acabou correndo ou não entregando de imediato a chave. Eles, no nervoso, atiraram na vítima. O marido verificou a situação, tentou a defesa da sua esposa, levou um tiro também. Após essa situação ali já quase um latrocínio, né? Eles acabaram se evadindo do local, não levaram nenhum objeto. O casal recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. Os assaltantes fugiram sem levar nada. A polícia não descarta a possibilidade de ter pelo menos mais um envolvido no crime. No caso, como chegaram dois assaltantes ali, a possibilidade é grande de que eles vieram num outro veículo, com pelo menos, né, um terceiro condutor aí. De acordo com o hospital, a mulher que levou um tiro no braço foi atendida e recebeu alta hoje à tarde. Já o estado de saúde do companheiro dela, atingido na cabeça, é estável, mas ele não corre risco de morte. E a seguir, a Comissão Estadual da Verdade ouviu hoje em Joaçaba o depoimento de presos e torturados durante a ditadura. Já ainda um dos esqueletos mais completos já encontrados no Sambaqui, em Santa Catarina, está sendo estudado no sul do estado. É um instante só, a gente olha.
As marcas da ditadura militar, um período de exceção que fez muitas vítimas, inclusive em Santa Catarina. Por isso, uma comissão estadual da verdade continua percorrendo o estado para resgatar algumas histórias. Os anos de ditadura militar no Brasil jamais serão esquecidos por Dona Derlei, de 67 anos. Participante do movimento estudantil, ela que na época tinha 22 anos, foi presa 3 vezes. Na última delas, em 1969, permaneceu 5 meses em São Paulo e foi torturada. De noite o exército invadiu a casa onde eu morava, eu consegui escapar pela janela, entrei na clandestinidade e aí fui presa depois, isso foi em dezembro de 68, fui presa depois em novembro de 69, em São Paulo, aí sim, é que eu sofri bastante tortura. Como essa, existem várias outras histórias e para melhor investigá-las, uma comissão está percorrendo o estado. Hoje foi a vez de Joaçaba. A audiência faz parte da Comissão Estadual da Verdade, que foi criada em 2013 e leva o nome do político Paulo Stuart Wright, um deputado catarinense que foi preso na época da ditadura e depois desapareceu. Até hoje não houve confirmação de prisão e o seu corpo não foi encontrado. Buscar o maior número possível de informações daquelas pessoas que, no regime de exceção, sofreram violações aos direitos humanos, né? Esse é o objetivo da Comissão Estadual da Verdade. Esse material todo está sendo coletado e, ao final do mês de julho deste ano, será enviado à Comissão Nacional da Verdade, onde será feito o relatório final. Além de Joaçaba, a comissão planeja realizar audiências públicas também em Criciúma, São Francisco do Sul e Joinville. No sul do estado, um grupo de arqueólogos começou a estudar um dos esqueletos mais completos já encontrados num sambaqui em Santa Catarina. A ossada pode ser de um homem que viveu por aqui há cerca de 4.000 anos. O esqueleto de um sambaqueiro foi encontrado em 2012 e foi o último retirado da região de Cabeçudas, em Laguna. O exemplar é um dos mais completos e bem conservados já analisados pelo Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia da Unisul e pode ter em torno de 4.000 anos. O esqueleto foi retirado inteiro para que os estudos pudessem ser mais detalhados. O interessante é que a gente pode estudar ele enquanto local de sepultamento e com mais calma, porque a gente consegue ter as mesmas evidências em campo, né, de como ele está posicionado, qual é o ornamento funerário que ele possui. Mas quando a gente trouxe ele inteiro para o laboratório, a gente tem mais tempo para estar estudando esse esqueleto. Artefatos como este, esculpido em pedra e encontrado em um sambaqui da região, demonstram as habilidades dos povos que viviam naquela época. Detalhes sobre a forma que viviam, hábitos e costumes ainda são um mistério, e o estudo ajuda a trazer mais informações sobre os sambaquieiros. São populações que não existiam mais da chegada do colonizador, então nós não temos registros escritos sobre como viviam essas populações, como a gente encontra de outros grupos indígenas que viviam aqui. O esqueleto estava na base do sambaqui, sendo um dos primeiros a ser sepultados no local. Os arqueólogos já sabem que se trata de um homem e tinha pouco mais de 20 anos. Para a época, ele não era jovem, pois estima-se que a expectativa de vida desse povo, há cerca de 4.000 anos, era de pouco mais de 30 anos. A seguir, aberta a temporada do turismo uruguaio e Santa Catarina. A vinda dos turistas na Semana da Páscoa já virou uma tradição do país vizinho. E tem ainda os estragos causados pelas chuvas no oeste do estado. Caxambu do Sul decretou situação de emergência. Os municípios do Oeste ainda contabilizam os estragos provocados pelas fortes chuvas do fim de semana. Em Caxambu do Sul, os prejuízos foram grandes e a prefeitura decretou situação. O rio que corta o município transbordou e alagou ruas e casas. Deu quase todo na minha cozinha, principalmente a cozinha, né? Geladeira, fogão a gás, pia, mesa, né? E o resto das coisas pequenas que a gente nem notou que foi embora, uma grande parte foi embora, a gente ainda nem parou para analisar ainda, Marcelo, mas foi grande o prejuízo. Os alagamentos em Caxambu do Sul são constantes. A prefeitura tem um projeto tramitando na Defesa Civil para aumentar a canalização da água do Rio São José. O município espera a liberação de recursos para poder dar início às obras. A gente elaborou um projeto para que desviar o canal do Rio São José que passa pela cidade
acredito eu que é a única solução hoje. Ontem, no dia 14, foi decretada a situação de emergência, colocando em ênfase a necessidade de um auxílio, de uma reestruturação do município. Outro município que sofreu grandes prejuízos foi Guatambu. O prefeito Pedro Borsoi relata que os maiores estragos foram nas estradas municipais, sendo que algumas ficaram intrafegáveis. Nós não decretamos estado de emergência, mas a Secretaria de Obras, junto com a Agricultura, parou os serviços particulares e nós estamos tentando recuperar principalmente os bueiros que foram todos trancados. E apesar do frio ser comum em Urupema, uma das cidades mais geladas do país, nem todos os moradores estão acostumados com as temperaturas tão baixas nessa época do ano. Era quase 7 horas da manhã quando a lua imponente ia se pondo na pequena cidade de Urupema, deixando só o ar frio da madrugada. No termômetro, o registro era de 9 graus, temperatura amena se comparada com a de ontem, quando foram registrados 2 graus negativos. Mesmo assim, o frio fez os moradores se agasalharem para poder sair de casa e enfrentar o dia gelado da serra. Bastante frio, tem que se agasalhar bem, né? Começa as gripes também junto com o frio, né? Apesar do ar gelado que faz por aqui, a geada não ocorreu em Urupema. Em pleno outono já foram mais de 2 ocorrências. E se engana quem pensa que quem mora na serra já se acostumou com esse frio fora de época. Eu nasci e me criei aqui, ainda não acostumei. Puxar os casacos, fazer fogo na lareira, né? Para se aquecer um pouco. Os primeiros frios a gente estranha muito, né? Seu Adão mora na cidade há 35 anos e conta que para esse inverno eles estão esperando um frio rigoroso. Na sua lanchonete, adivinha o que mais sai nessa época do ano? É café com grespa. Esquenta? Esquenta bastante. Nunca esquenta. E o que o povo mais pede? E quentão, né? Quentão também as pede. O frio que esse ano chegou ainda mais cedo por aqui já começa a mudar as paisagens da Serra Catarinense. E a expectativa é ver tudo branquinho mais uma vez. A quarta-feira vai ter aberturas de sol com aumento da nebulosidade no decorrer do período em todas as regiões. A chance de chuva fraca da Grande Florianópolis ao litoral norte. Temperaturas em elevação. A mínima deve ficar em 10 graus na Serra e a máxima em 26 no oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 20 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí e sul do estado, máxima de 24 graus. Já na Grande Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Há poucos dias do feriado de Páscoa, os hotéis da capital já se preparam para receber mais turistas do que no ano passado. O período também é conhecido por reunir visitantes uruguaios que têm uma semana de descanso em seu país. Neste hotel em Ingleses, no norte da ilha, em Florianópolis, está tudo pronto para o feriado de Páscoa. Aqui, a ocupação já é alta e deve chegar aos 100%. Encerramento da temporada, né? É o último suspiro que a gente tem de grande movimento, porque depois começam os eventos. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Grande Florianópolis revela que quase 85% dos leitos nas praias estarão lotados. A ocupação deve chegar aos 82% no centro e aos 57% no continente, além do turismo de águas termais, que estará com 99% de reservas. Já chegamos a 79%. Esse percentual deve ainda, na minha opinião, crescer um pouco. Isso será recorde dos 20 anos, dos últimos 20 anos, em época de Páscoa. Os uruguaios, que neste período têm uma semana de folga, já chegaram. Mas apesar da tradição no país vizinho, eles não devem ser maioria. Muitos brasileiros de outros estados do Brasil estão vindo ao nosso estado, passando esse feriadão que esse ano, infelizmente, também é prolongado. De acordo com o sindicato do setor, o perfil turístico uruguaio é familiar, de médio e baixo poder aquisitivo e com preferência pelas hospedagens simples e alternativas. Já os turistas brasileiros que devem visitar Santa Catarina neste feriado são das classes A e B e devem gastar mais. O resultado dessa combinação é um aumento de 20% na ocupação dos hotéis em relação ao ano passado. E a seguir, Justiça pede bloqueio dos bens do deputado Romildo Titon. E ainda, ocupação Amarildo. Termina hoje o prazo para a desocupação do terreno na SC 401 na capital. Durante todo o dia, os integrantes do movimento se prepararam para deixar o local.
Números positivos para a economia catarinense. O aumento previsto para a safra de grãos nesse ano anima o setor produtivo do estado. Nem o forte calor nem a falta de chuvas comprometeram a safra. São estimados cerca de 6 bilhões de toneladas de grãos para a safra deste ano. Essa é a previsão do governo do estado, faltando menos de 10% da colheita. Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura, o aumento na safra deste ano deve chegar à casa dos 3,8%, o que vai causar uma entrada de cerca de 4 bilhões de reais na economia catarinense através da agricultura. Ainda segundo estimativas do mercado, isso deve influenciar diretamente no setor de maquinário agrícola. O produtor deve começar a comprar máquinas agrícolas com mais frequência e muitas máquinas. Em torno de 10% deve aumentar. Ainda de acordo com o empresário, o incremento nos ganhos dos produtores rurais, a falta de mão de obra qualificada e as linhas de crédito atraentes também favorecem a compra e a venda de máquinas. Na cultura da soja, o crescimento deve ser de 3,85%, cerca de 1,7 bilhão de reais. Já no arroz, um aumento de 8,44% ou mais de 763 milhões de reais, enquanto que o feijão apresentará o maior percentual, 11,3%, injetando na economia catarinense 257 milhões de reais. Apenas o milho poderá apresentar queda, com a retração prevista em 5,83%, mesmo assim gerando ótima movimentação financeira. Números positivos que, mais uma vez, alavancam uma das forças da economia catarinense. E outra boa notícia para o agronegócio catarinense foi a reabertura oficial do frigorífico Aurora de Joaçaba. A unidade havia fechado as portas em 2009 por causa da crise financeira internacional. A unidade, que voltou às atividades em janeiro, destinará 44% da produção para exportação e 56% para o mercado interno. Ao todo, para a reabertura, foram investidos mais de 86 milhões de reais entre recursos privados e públicos. De acordo com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um momento para fortalecer ainda mais o setor agropecuário. Um aquecimento da produção de milho, de soja, isso é bom para o produtor. Com isso eleva um pouquinho os insumos para fazer a avicultura e a suinocultura, mas o mercado de carnes, tanto interno quanto internacional, também está bastante aquecido. A mão de obra foi captada não só de Joaçaba, mas de outros 20 municípios do meio-oeste, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região. E a Justiça mandou bloquear os bens do deputado do PMDB, Romildo Titon. A liminar acatou o pedido do Ministério Público e determinou a imediata indisponibilidade dos bens do deputado, que passam dos 2 milhões de reais. Outros 10 réus acusados de improbidade administrativa na Operação Fundo do Poço também tiveram os bens bloqueados. Amanhã vai ser realizado o julgamento do agravo regimental, que poderá devolver ao deputado a presidência da Assembleia Legislativa. À meia-noite encerra o prazo para os integrantes da ocupação Amarildo de Souza deixarem o terreno na SC 401 na capital. Até o fim da tarde, eles não sabiam para onde seriam encaminhados. Desde o início da manhã, os ocupantes começaram a desmontar as barracas. Mesmo com sinais de que a ocupação chegava ao fim, o portão de acesso ao acampamento ficou fechado. Só pessoas autorizadas podiam se aproximar. Durante a tarde, a Polícia Militar fechou uma das vias da SC 401 para fazer a escolta dos invasores. Caminhões e ônibus foram deslocados para a mudança, mas ficaram no acostamento. O impasse era sobre o local para onde eles iriam. Enquanto eles se preparavam para deixar a ocupação, uma reunião acontecia aqui na sede do Ministério Público Federal com representantes do INCRA. Foi cogitada a hipótese deles serem encaminhados a um terreno em Maciambu, em Palhoça, mas a informação até o momento não foi confirmada. Mesmo sem um lugar definido, os ocupantes confirmaram que vão deixar o acampamento até a meia-noite. Nós não vamos colocar a integridade física das pessoas em jogo ou em risco, certo? Nós temos que desocupar até a meia-noite. Nós esperamos que a gente não precise ir para a rodovia, para a C401. Nós esperamos que a gente não precise ir para o Palácio do Governo, acampar lá na frente por tempo indeterminado, que é isso que está se colocando para nós. Enfim, nós somos pessoas trabalhadoras, trabalhadores, certo? Nós estamos lutando por dignidade, estamos lutando por justiça social.
A Prefeitura de Palhoça acaba de divulgar uma nota informando que já comunicou todos os órgãos ambientais e de segurança sobre o possível deslocamento dos acampados para uma área do Maciambu. Esta possibilidade está sendo decidida em reunião nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.